É isso, eu mudei. Depois de anos defendendo com unhas e dentes, gravando vídeos, respondendo comentários e sendo conhecido por muita gente como o cara do Vivo Easy, eu contratei um novo plano de celular com mensalidade. Eu sei exatamente o que você deve estar pensando agora. Como assim? Você não era o maior fã do Vivo Easy? A Vivo não estava te patrocinando? Eu cheguei no limite. O que aconteceu, cara? Aconteceu que a realidade se impôs. E nesse vídeo eu vou te mostrar tanto a jornada de frustração e também a descoberta chocante que me obrigaram a tomar essa decisão. Então fica por aqui porque o motivo é algo que pode estar acontecendo, com você agora mesmo. Para ser honesto, isso não é de agora. A semente dessa desconfiança foi plantada na minha cabeça faz mais ou menos uns 2 anos. Só que a ficha só caiu de verdade nos últimos meses. Eu não sei se você sabe, mas muita gente sabe, eu trabalho como fotógrafo. Fotógrafo de evento, casamento, aniversário, confraternização. Todo final de semana eu tô num lugar diferente. E o que esses lugares têm em comum? Não sei. Aglomeração. E era sempre a mesma história. Eu tava lá, olhava o sinal, a Vivo com o sinal 5G cheio ou 4G cheio. Eu tentava postar um story de alguma coisa do evento e simplesmente não ia. Ficava 30, 40 minutos para subir um vídeo de 60 segundos. Sério, tinha hora que eu simplesmente abandonava o meu celular em algum canto, torcendo para ninguém mexer nele, e ficava indo lá olhar de 10 em 10 minutos. Às vezes eu reiniciava o celular, enfim, nada resolvia, demorava mesmo. Era uma agonia. E o que me fez ter certeza que o problema não era só comigo, foram vocês aí, clientes do Vivo Easy. Eu comecei a prestar atenção nos comentários. E era exatamente o mesmo padrão que acontecia comigo. Sinal cheio, mas internet morta. A gota d'água era olhar do lado e ver a minha esposa, que também é fotógrafa, a gente trabalha junto. Ela tem um plano controle da Claro e muitas vezes o sinal 4G dela estava bem mais fraco que o sinal 5G da Vivo. Detalhe, a Claro não tem 5G aqui na minha cidade, só a Vivo. E mesmo assim, ela postava tudo em 1 ou 2 minutos, enquanto eu ficava lá olhando pra tela, largando o celular, esperando o story subir, com cara de palhaço. Então ali eu tive certeza, o problema não era o meu sinal, era outra coisa. E essa outra coisa tem nome, QoS, Quality of Service. Qualidade de serviço. Pensa numa estrada com várias pistas. O QoS é o sistema que decide quem vai pela faixa expressa e quem vai pegar o trânsito da faixa local. As operadoras usam isso para, teoricamente, organizar a rede. Por exemplo, para dar prioridade para uma chamada de vídeo em vez de um download em segundo plano. Até aí tudo bem. O pulo do gato é que essa fila de prioridades não parece ser só sobre o conteúdo, mas também sobre o tipo de cliente. A antena da operadora tem uma capacidade limitada e em lugares muito lotados essa capacidade transborda. E aí o sistema vai decidir quem vai ter internet rápida e quem vai ficar para trás. Agora, quem você acha que vai ter preferência? O cliente lá do pós-pago, do plano controle, que são aqueles que têm um melhor ticket médio dentro da operadora, ou o cliente do plano digital, pré-pago, enfim, como o Vivo Easy, por exemplo, que em muitos casos a pessoa passa anos sem gastar R$1. Pois é, a gente vai pro final da fila. Inclusive eu explico melhor essa teoria da hierarquia de prioridades em detalhes num outro vídeo aqui do canal. Se você quiser entender a fundo essa sacanagem aí, o link tá aqui na descrição, mas eu te lembro de clicar no final. Quando essa ficha caiu, eu entendi que não adiantava nada eu ter guardado mais de 1.200 GB, deixei acumular a internet lá no Vivo Easy. Pra quê? Porque na hora que eu mais precisava, que é no meu trabalho, o celular virava um peso de papel. Chega, então eu decidi que eu precisava de um plano B, e foi aí que eu aceitei uma oferta da Claro. Mas a dúvida era qual plano escolher, E aqui eu quero a sua ajuda. Eu fiquei na dúvida entre 3 opções, presta atenção e já vai comentando aqui embaixo qual você escolheria no meu lugar. Opção 1, o Claro Flex, o mais barato, que era R$ 34,90 e tem 25 GB de internet ali no total. A opção 2, o Claro Pós, que estava R$ 59,90 e contava com absurdos 70 GB. E a opção 3 era um Claro Controle de R$ 39,90 com 30 GB. E aí, o mais barato, o mais completo ou o meio termo? Flex, Pós ou Controle? Comenta aqui embaixo qual seria a sua escolha e o porquê. Eu quero muito saber a sua opinião. Depois de pesar os prós e os contras, pensando aí na minha necessidade, principalmente em como fugir dessa armadilha da prioridade da internet nos eventos que eu trabalho, eu fiz a minha escolha e os primeiros testes que eu fiz vão te surpreender. E é isso que eu vou te contar agora. Mas antes de te contar qual foi a minha escolha e mostrar os testes, um recado rapidinho. Se você curte esse tipo de conteúdo, que vai fundo na tecnologia e te alerta sobre as pegadinhas do mercado,
Já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, porque aqui tem vídeos novos toda segunda, quarta e sexta às 17 horas. E também aproveito para lembrar que aqui na descrição tem um cupom que você ganha R$20 de cashback do Recarga Pay ao fazer um Pix com o seu cartão de crédito de pelo menos R$50. Você pode fazer o Pix para você mesmo, para você ganhar esse cashback. O link tá aqui no comentário fixado também. Recado dado, vamos à minha decisão. Entre o Flex, o Pós e o controle, eu optei pelo Claro Controle de 30 GB por R$39,90. Eu até cogitei voltar pro Claro Flex, que era o mais barato, só que eu fiquei com um pezinho atrás, porque é um plano também digital, igual o Vivo Easy. Então eu fiquei com medo de, na prática, cair na mesma fila de baixa prioridade. Era uma aposta que eu não queria fazer. Inclusive eu lembro, quando eu tinha o Claro Flex, tinha vezes que a minha esposa, com o controle dela, que também é um plano ruim, um plano que ela mantém faz tempo, mas sabe como é que é, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Ela tem esse plano controle dela, tem pouca internet, mas funciona. Enfim, naquela época que eu tinha o Claro Flex, o dela já era melhor que o meu. E olha que o celular dela é mais velho que o meu. Bom, já o plano de 70 GB era tentador, mas sejamos honestos, né? Eu não ia precisar de tudo isso, porque a maior parte do tempo eu passo no Wi-Fi. Seria só um desperdício de dinheiro. Já o plano controle foi a escolha lógica, né? Primeiro porque é o plano que a minha esposa tem. Apesar do plano dela ser ruim, ela tem o Claro Controle. E esse plano nunca deixou ela na mão. Segundo que 30 GB é mais do que suficiente para o meu uso na rua. E terceiro porque o custo de R$39,90 é um valor que eu considero justo pelos benefícios ofertados aí. Agora um ponto importante. Eu não desisti do Vivo Easy, ok? Eu ainda tenho lá meus mais de 1.200 GB acumulados e não vou cancelar. Ele virou meu plano backup no momento. Um step, vamos dizer assim. Um gigantesco banco de dados que eu posso usar quando eu estiver em locais sem aglomeração. Agora, por que eu simplesmente não fiz uma reclamação lá na Anatel sobre a velocidade? Bom, sendo bem sincero, assim, sendo bem honesto, a gente mora no Brasil, as operadoras vão negar que elas fazem isso, elas vão falar que essa prática não existe, a Anatel vai dizer que isso não pode, que você tem que abrir o chamado, reclamar, e pode ser que resolva por um mês, mas depois o problema vai voltar, é sempre assim. É lutar contra o sistema. E eu cheguei num ponto que eu prefiro aceitar a derrota, sabe como que é? Eu aceitei a derrota do jeito menos doloroso possível, e o jeito menos doloroso no meu cenário, eu acredito que é pagar R$39,90 por mês para ter uma internet que funciona em vez de ficar sem internet nos eventos que eu trabalho. Ai, mas acho que nem faz tanta diferença assim na prática. Eu também achava isso. E aí eu fiz um teste simples aqui do meu escritório mesmo, usando o aplicativo Speed Test, e o resultado foi, ó, chocante. Olha isso! Com o 5G da Vivo cheio, aqui dentro do escritório, a velocidade bateu 18 megabits por segundo de download. Aí eu troquei o sinal para Claro, e com o 4G, não era com 5G não, porque a Claro não tem 5G na minha cidade. O resultado foi de mais de 160 megabits por segundo. É uma diferença brutal. Bom, o upload da Claro não foi tão incrível quanto o download, é fato. Mas ainda assim ficou acima da Vivo. E isso num ambiente tranquilo, num ambiente controlado. Aqui no meu escritório não tá lotado de gente. Eu tô basicamente sozinho aqui com mais 2, 3 pessoas. Agora, a diferença que isso vai fazer em situações extremas, como nos eventos lotados que eu frequento, aí é que eu quero ver. E aí eu vou trazer as próximas cenas, os próximos capítulos, né, melhor dizendo, nos vídeos futuros. Mas enfim, foi aí que a minha ficha caiu de vez. Depois de anos defendendo o Vivo Easy aqui como plano com o melhor custo-benefício do Brasil, a minha própria realidade me mostrou que números absolutos não resolvem nada. Do que adiantou eu ter uma franquia de dados que me permitiria ficar aí mais ou menos de 10 a 15 anos sem gastar R$1, se na hora de eu usar 100 mega para postar um story não funciona direito? Eu vivi 2 anos vendo a minha internet morrer quando a da minha esposa voava, mas eu só me dei conta que o problema era sistêmico quando eu vi os comentários de vocês passando pela mesma coisa. Então comenta aí se isso já aconteceu com você. Você que é cliente do Vivo Easy, né? Principalmente daquele Vivo Easy monte do seu jeito, que eu chamo de Vivo Easy antigo. Me conta lá em quais situações sua internet some, mesmo com o sinal cheio. No show, na balada, no shopping, no centro da cidade, enfim, deixa seu relato completo aqui nos comentários. Vamos criar aí a maior thread sobre esse assunto para ajudar o máximo de pessoas, né? Ah, e não esquece de assistir o meu outro vídeo sobre a priorização de clientes na rede. O link tá aqui embaixo. Clica aí que eu te vejo lá.